E aí, tudo bem com você? Estou lhe esperando para a gente tirar as dúvidas aí no nosso grupo do WhatsApp, tá? É o 849-9953-6704. Que bom ter você aqui, tá ok? Vamos ver duas aulas sobre estática do corpo extenso, dando continuidade à estática. A aula anterior, tratamos da estática do ponto material. E hoje, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar, gente, a estática do corpo extenso, a primeira parte, onde continuamos trabalhando com as condições de equilíbrio. Só que agora tem conceito novo! É o conceito de torque, também conhecido como momento da força. Vamos começar? Carlos, diz para mim inicialmente o que é corpo extenso. É aquele que pode apresentar um movimento de translação para frente, para trás, para cima, para baixo, ou rotação. Por exemplo, quando eu abro uma porta, a porta pode ser um corpo extenso. A gangorra no parque de diversões, ela é um corpo extenso. Na estática do corpo extenso, iremos estudar esse corpo em repouso em relação à translação, que foi o que fizemos lá na estática do ponto material, e agora a rotação também. Só que eu preciso definir uma nova grandeza física para isso. A grandeza física relacionada à rotação é chamada de momento escalar de uma força, ou torque, relacionado à força que está aplicada e à distância perpendicular à aplicação da força, chamada de braço. Alguns chamam de braço de alavanca. Seu valor pode ser positivo, se você convencionar horário, ou negativo anti-horário. Embora isso seja convenção. Alguém pode dizer que horário é negativo e que anti-horário é positivo. Isso independe, tá bom? Então, para que a gente comece a entender, eu estou considerando, gente, um ponto fixo, o que a gente chama ponto de referência. E uma força vai ser aplicada ao longo do braço, ou seja, ao longo de uma distância D. Observe que quando essa força age aqui, essa barra tende a descer. A palavra tender, tendência, será muito importante na aula. Então, a barra tende a descer, gerando um torque, ou momento da força. Então, o que é o momento escalar de uma força ou torque? É uma força que produz uma tendência ou uma rotação. Então, o torque é força vezes distância. Sempre perpendicular à força e à distância. Ela pode ser no sentido horário, ou se eu aplicar essa força de baixo para cima, gente, a tendência é ela girar, no sentido anti-horário. Então, aqui seria convencionalmente positivo, F vezes D, é assim que se define o torque, ou menos F vezes D, se é no sentido anti-horário. Qual a unidade de momento escalar de uma força ou torque no sistema internacional, hein, Carlos? Newton vezes metro. Então, galera, baseado nisso, vamos começar a entender o negócio. Carlão, para fazer questões de momento escalar de uma força ou torque, eu sempre tenho que ver que distância é perpendicular à força. Quando essa força tende a girar no sentido é horário. Quando ela tende a girar no outro é anti-horário, ok? Vamos fazer uma série de exemplos para a gente começar a se familiarizar. Note que é necessário sempre que a distância ou o braço seja perpendicular à força. Veja os cálculos para 5 situações diferentes. Primeira, uma força de 50 e uma distância de 2 metros. Lá vou eu aí. F e a distância D aqui. Como é que se calcula esse torque aqui, Carlão? Já sei, Carlão. Mais, porque eu vou considerar que o horário é positivo. Então, mais 50 vezes 2, 100. A distância está perpendicular à força, é só multiplicar. Aqui, Carlos, também. Só que aqui é negativo, né? Porque ele vai subir, a tendência dele, olha, câmera, foca em mim. Subir. Menos 50 vezes 2, menos 100 Newton vezes metro. Carlos, e aqui? 0. Galera, a distância não está perpendicular à força. Então, não existe distância perpendicular à força aqui. Então, o torque é 0. Ou de uma maneira mais simples. Toda vez que a projeção da força cair sobre o ponto de referência, o torque é 0. Vou repetir. Se o vetor força, a projeção dele, quando você dá ré nele,
cair em cima do ponto, ele não gera torque. O torque é zero, porque não existe distância perpendicular à força. O prolongamento da força coincide com o ponto O. Ok? Eita, Carlos, e agora? Galera, não tem jeito não. A força tem que ser perpendicular à distância. Então, essa distância aqui que ele está dando, eu não posso usar ela. Por que, Carlos? Eu tenho que usar dx. Por quê? Gente, força inclinada, né? A força está aqui em pé. Então, ela vai ter que usar essa distância aqui embaixo. Sempre a força é perpendicular à distância. Tem como calcular dx, Carlos? Tem. Com esse ângulo que foi dado. Você lembra alguma coisa na matemática que me permita achar dx? Tem, isso mesmo, Carlos. Seno de 30, Carlos, trigonometria, né? dx sobre d. Então, dx é d vezes seno de 30. Então, para calcular o torque é F vezes dx. Mas quem é dx? D seno de 30. Então, calculando o torque, 50 vezes 2 vezes 0,5, 50 newton vezes metro. Carlos, e neste outro caso, galera, tem que ser perpendicular à distância. A força está inclinada, Carlos, e a distância está horizontal. Para eu ter um torque em que a força é perpendicular à distância, eu tenho que fazer com a força cocó e sessé, né, Carlos? Menino, você tá craque. Então, ó, com ângulo, cosseno é o fx, que não gera torque, o prolongamento dela cai em cima de zero. Mas o fy, que é a filhinha da diagonal f, ó, com ângulo, cosseno, sem ângulo, seno. Fy aqui tem a ver com seno. Como é que calcula o torque? Fy vezes d. Mas quem é Fy, Carlos? F seno. Cocó está aqui. Sessé. Então, F seno vezes d. Então, 50 vezes 0,5 vezes 2, 50 newton vezes metro. Toda vez que você for calcular o torque, força e distância tem que estar perpendicular, necessariamente. Tá bom? Muito bem, cara. Estou entendendo. É a observação que você deu aí, né? Para calcular o torque, sempre tome a força perpendicular ao braço. Perfeito. Questão número 1, questão da UFRN. Vários tipos de carros populares estão sendo montados com algumas economias. Eles vêm, por exemplo, com apenas uma luz de ré e, às vezes, sem o retrovisor do lado direito. Uma outra economia está associada ao tamanho reduzido da chave de rodas. Essa chave é fabricada com um comprimento de 25 centímetros. Alguns desses carros saem de fábrica com os parafusos de suas rodas submetidos a um aperto compatível a um torque ou momento da força de 100 Newton vezes metro. Observe que a unidade é Newton vezes metro porque é força vezes distância. Força é em Newton, distância é em metro. Esse torque, calculado em relação ao ponto central do parafuso, está relacionado com a força aplicada pela expressão torque ou momento da força, é força vezes distância, em que D é a única dimensão relevante da chave de rodas, ou seja, a única dimensão que eu vou utilizar para efeito de cálculo. E ele é chamado de braço da alavanca, conforme a figura abaixo. Então, esse nosso amigo está exercendo um torque, porque ele faz uma força aplicada a uma certa distância. Ok? Observe que a tendência desse torque é sentido horário. Então, para calcular o torque, é só pegar F vezes a distância D, que é o tamanho da chave de roda. Dona Terezinha comprou um desses carros e, quando sentiu a necessidade de trocar um pneu, ficou frustrada por não conseguir folgar os parafusos, pois consegue exercer uma força de, no máximo, 250 newtons. Para solucionar esse problema, ela chamou um borracheiro, que, após concluir a troca do pneu, sugeriu a compra de uma mão de ferro para ajudá-la numa próxima troca. O borracheiro explicou a Dona Terezinha que uma mão de ferro é um pedaço de cano de ferro que pode ser usado para envolver o braço da chave de rodas, aumentando assim o seu comprimento e reduzindo, portanto, a força necessária a ser usada para folgar os parafusos. Nessa situação, admita que a mão de ferro cobre todos os 25 centímetros do braço da chave de roda. Para poder realizar uma próxima troca de pneu, Dona Terezinha deve usar uma mão de ferro de comprimento no mínimo igual a... Eis as alternativas. Quando você lê novamente a questão, você vê que o parafuso precisa de um torque no mínimo 100 Newton vezes metro. E Dona Mariquinha, ao fazer uma força de 250 newtons no comprimento de 25 centímetros, ela não consegue folgar o parafuso. Então, para isso, ela chama um borracheiro
que sugere aumentar o tamanho da chave de roda com um cano oco, que é a mão de ferro. E com essa maior distância, ela poderia diminuir a força, tá bom? Então, vamos começar a discutir a questão. Para confirmar que realmente Dona Terezinha não consegue folgar os parafusos, vamos calcular o torque que ela consegue exercer sobre o parafuso. A força que ela consegue fazer é 250 newtons. E a distância, que é o tamanho da chave de roda, conforme figura, ó, se você voltar para a figura, essa é Dona Terezinha. Evidentemente, isso não é Dona Terezinha, tá? Ela faz uma força de 250 newtons, a uma distância em metros, para ficar newton vezes metro, de 25 centímetros, que dá 0,25 metros. Então, quando você calcula o torque que Dona Mariquinha tenta fazer, só dá 62,5. Confirma. 62,5 newton vezes metro não consegue folgar um parafuso que precisa de 100, ok? Como esse torque é realmente menor que 100, que é o torque necessário para folgar o parafuso, faz-se necessário um maior braço, visto que Dona Terezinha já está exercendo sua força máxima. Então, Dona Terezinha já está na sua força máxima. Ela não consegue passar de 250. Para que eu consiga chegar em 100, gente, eu tenho que aumentar a distância. Porque com uma distância de 25 centímetros, ela não consegue. Então, ela precisa aumentar a distância. Então, ela chama um borracheiro que encaminha uma mão de ferro, que é um cano oco que envolve a chave de rodas. Não é isso? É o que nós vamos fazer agora. Vamos calcular o comprimento mínimo da mão de ferro para que, ao exercer a força de 250 newtons, Dona Terezinha consiga agora um torque de, no mínimo, 100 newton vezes metro. Ou seja, qual é o tamanho D da chave de roda, da mão de ferro, desculpe, para que o torque seja maior ou igual a 100? Se for 100, fica na iminência de sair. Então, maior ou igual a 100. Então, a força que Dona Mariquinha faz é 250, vezes a nova distância, que é o cano oco envolvendo a chave de roda, aumentando a distância, tem que ser maior ou igual ao torque do parafuso. Então, D tem que ser maior ou igual a 100 sobre 250. Então, D tem que ser maior ou igual a 0,4 metros. 40 centímetros já consegue no limite. Portanto, o comprimento mínimo da mão de ferro será de 40 centímetros. Portanto, a alternativa correta, letra o quê? C. Gostou da questão? Espetacular essa questão da UFRN. A estática do corpo extenso é a parte da mecânica que agora vai estudar o equilíbrio envolvendo as rotações. Ou seja, eu vou estabelecer condições tanto para a força resultante C0, que é a translação, no X e no Y, e também vou estabelecer as condições para que o torque seja zero, ou seja, o torque no sentido horário seja igual ao torque no sentido anti-horário. Torque resultante seja zero. Então, eu vou ter que impor as duas condições nos exercícios. Força para cima igual a força para baixo, força para o lado igual a força para o outro, condição de força resultante zero. E a condição de torque zero. Torque no sentido horário é igual a torque no sentido anti-horário para impedir a rotação. Ok? Um exemplo introdutório sobre isso, gente, é o equilíbrio de uma gangorra, onde nós vamos supor desprezível seu peso. Então, no primeiro momento, nós não vamos levar em conta o peso da gangorra, vamos considerar desprezível. Um dos braços da gangorra vai ser 1,2 metros e o outro 0,6. Nós sabemos que nas gangorras essas distâncias são iguais, mas para a gente entender e compreender a ideia, eu vou imaginar que essa gangorra está desequilibrada. Pode ser que ela seja de madeira e que o cupim tenha comido parte do lado esquerdo. O que interessa é que o braço do lado direito é 1,2 metros e o braço do lado esquerdo é 0,6 metros. Observe que o ponto que eu tomo como referência para calcular o torque é o apoio aqui, tá bom? Então vamos lá. Qual a tendência de giro da gangorra para cada lado? Olhe para o lado que está P2. O lado que está P2 tende a girar a gangorra no sentido horário. E o lado P1 tende a girar a gangorra no sentido anti-horário. Para que eu equilibre a gangorra, é necessário que o torque para o lado esquerdo de P1 seja igual ao torque do lado direito. Quando eu falo torque, é momento da força. E como é que calculo o torque, cargo? É a força vezes a distância. Então, a força aqui é o peso vezes a distância,
E o torque aqui é o peso vezes a distância. Do lado esquerdo, o peso é o que eu quero, ele quer saber P1 para equilibrar. Eu vou dizer que P1 vezes D1 é igual a P2 vezes D2. Se eu fizer isso, o torque para um lado é igual ao torque para o outro, equilibra a gangorra e ela não gira. Então, para não girar, torque para um lado é igual a torque para o outro. Substituindo os valores, P1 vezes 0,6 é 100 vezes 1,2. P1 é 200 newtons. E aí a observação importante. Para o mesmo torque ou momento, quanto maior a distância, maior o braço, menor a força. Claro, porque se torque é força vezes distância e o torque é constante, ao aumentar um deles, o outro diminui. Então, na questão anterior da dona Terezinha, quando ela aumentou, quando nós aumentamos a distância da mão de ferro, a força exercida poderia diminuir. Porque se eu tenho uma maior distância, a força poderia diminuir. Tá bom? Então, equilíbrio introdutório muito interessante. Só que tem uma coisa, gente, nos exercícios chamado centro de massa ou centro de gravidade. O centro de gravidade é onde nós vamos considerar onde está aplicado o peso. Porque, veja, o corpo extenso, onde é que eu aplico o peso dele? Eu aplico em algum ponto. E é exatamente que nós vamos conversar agora sobre esse tal de centro de massa ou centro de gravidade. Existe uma diferença entre centro de massa e centro de gravidade que eu vou mostrar agora. Na estática do corpo extenso, a força-peso do corpo pode ser considerada concentrada em um ponto denominado centro de massa, que coincide com o centro de gravidade caso consideramos a gravidade constante ao longo de toda a altura do corpo. Ora, gente, a gravidade só sofre alterações de valores, como vimos na aula anterior de gravitação, quando as alturas envolvidas são muito grandes. Então, na maioria das questões aqui no solo, o centro de massa é o próprio centro de gravidade, porque a gravidade praticamente é constante ao longo do corpo. Então, no primeiro momento serão sinônimos, centro de massa ou centro de gravidade. E o que significa esse ponto? É o ponto em que a força-peso vai estar aplicada neste ponto para facilitar a resolução da questão. E para isso, nós consideramos as condições de equilíbrio para um sistema de corpos que fala em rotação. Eu vou mostrar alguns exemplos de como o centro de massa é importante. Esse caminhão, gente, está apresentando um peso maior do lado direito. Então, o centro de massa desse caminhão não pode ser no meio. Por quê? Porque onde tem mais massa, maior concentração de massa, ele desloca o centro de massa. Então, a probabilidade desse caminhão virar é muito alta, porque o centro de massa dele está desequilibrado. Tá? E o outro exemplo, ó, um caminhão agora em que eu não posso considerar o centro de massa no meio do caminhão. Posso não, gente, porque o maior peso do caminhão é na frente, onde tem o motor. A não ser que ele tenha um peso muito demasiado aqui. Mas para um caminhão que esteja vazio, o centro de massa dele se desloca para onde tem maior peso. É mais ou menos assim, gente. Onde tem maior concentração de massa, o centro de massa se desloca para lá. Agora é lógico que se a distribuição de massa for por igual, aí não, o centro de massa está mesmo no meio, tá bom? E existe um cálculo mais avançado, que nós não vamos nos deter muito a ele, que é quando você precisa calcular o centro de massa, gente, de 3 corpos em posições diferentes. Então, eu estou mostrando aqui para você 3 corpos. O corpo 1, que está nas coordenadas x1 e y1. O corpo 2, que está nas coordenadas x2 e y2. E o corpo 3, que está nas coordenadas x3 e y3. Como é que eu posso calcular, gente, o centro de massa do sistema formado pelos corpos 1, 2 e 3? Eu utilizo uma coisa chamada média aritmética ponderada. Vou recordar nas suas aulas de matemática. Então, o x do centro de massa desses 3 corpos é dado por a massa vezes a coordenada x, mais a outra massa vezes a coordenada x, mais a outra massa vezes a coordenada x, dividido pela soma das massas. Com isso, eu encontro o x do centro de massa. Eu faço uma ponderação, tá? Onde os pesos são as massas. E a mesma coisa para o y, centro de massa. Eu deixo para você, com bem calma em casa, fazer os cálculos, né? Já que eu não quero focar muito nisso. E quando você fizer os cálculos para uma situação em que a massa 1 é 1 kg, a massa 2 é 2 kg, a massa 3 é 5 kg, com os valores de x e y mostrados, jogando na fórmula, comprova aí para mim, gente, se vai dar 3,75,
e 3,25. Você confere e bota no WhatsApp pra gente, tá bom? Feita essa consideração sobre o centro de massa ou gravidade, a boa notícia é que a maioria das questões nós vamos considerar que a distribuição de massa do corpo não é como no caminhão. É uma distribuição por igual, a gente chama de homogêneo. Aí eu coloco o centro de massa ou gravidade mesmo no meio. E nesse meio do corpo eu boto a força-peso, tá bom? É o que eu estou dizendo aqui, ó. Quando o peso de um dos corpos envolvidos, que são geralmente barras dos nossos exercícios, não for desprezível, na questão da gangorra a gente desprezou, aqui não. Temos que levar em consideração o seu peso próprio, que sempre deve ser aplicado no seu centro de gravidade ou massa. Quando o corpo tem uma distribuição simétrica de massa, ou seja, por igual, ou for um corpo homogêneo, que é justamente um corpo que se distribui por igual à massa, o seu centro de gravidade situa-se no ponto médio do corpo. Então, gente, é só pegar o comprimento total e botar o peso mesmo no meio dele. E o momento do peso próprio deve ser levado em consideração. Ou seja, naquela questão da gangorra, eu não levei em consideração o momento do peso da gangorra porque era desprezível, mas a partir de agora eu vou usar. Tá bom? Por exemplo, a barra abaixo, ela é homogênea e tem peso de 400 N. Então, quando eu fosse fazer os cálculos, que é o que eu vou mostrar na sequência, eu boto o peso dela no meio dela. Então, gente, se tudo é 8 metros, o centro de gravidade fica 4 metros para um lado e 4 metros para o outro. Se ele der uma distância do apoio aqui 3 metros, é lógico que ele ficaria a 1 metro de A e a 4 metros de B. Tá bom? Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. E o exemplo bem interessante sobre isso, e que inclusive você pode fazer agora na sua casa, eu queria que você fosse pegar uma vassoura aí, tá certo? Você pode fazer isso para mim? Um exemplo bem interessante é o equilíbrio de uma vassoura, usando 2 dedos para o seu equilíbrio. Vamos ver a figurinha. Então, gente, tá aqui uma vassoura e eu peguei um dedo de um lado e um dedo do outro. O que é que eu vou fazer, gente? Perceba que o lado que tem o maior peso deve corresponder à menor distância, enquanto que o lado que tem apenas o cabo, esse lado esquerdo aqui, gente, tem só o cabo, deve ter a maior distância, para que eu possa garantir o equilíbrio da vassoura. Carlão, não entendi não. Galera, é o seguinte. Onde é que está o centro de gravidade da vassoura? No meio? De jeito nenhum, gente. Do lado de cá tem mais peso do que do lado de lá. Então, o centro de gravidade da vassoura, ele não está no meio, ele está onde estão esses 2 dedos aqui. Então, Carlos, o que é que esses 2 dedos estão fazendo? Esses 2 dedos estão experimentalmente procurando onde está o centro de gravidade. Então, você pegou a vassoura? Pega a vassoura. Eu não vou pegar porque aqui está meio apertado, senão minha mãe aqui briga comigo. Ó, tá aqui a vassoura. Então, eu vou pegar os 2 dedos e vou tentar, e vou mexendo na vassoura. Onde ela ficar em equilíbrio, você achou o centro de gravidade. Agora, por quê? Porque o lado que tem mais peso terá menor distância. E o lado que tem menos peso terá maior distância. Com isso, eu consigo equilibrar a vassoura. Note que o equilíbrio da vassoura não ocorre no ponto médio, porque o lado que tem aqui, essa parte onde varre, é mais pesado que o outro. Ocorrerá na posição mostrada na figura 2. Essa daqui, gente. Onde teremos o maior peso para a menor distância. Então, lembre, gente. O que está acontecendo aqui? O torque do lado direito é igual ao torque do lado esquerdo. Os torques são iguais, mas os pesos não. Tem mais peso do lado direito que do lado esquerdo. O que é igual aqui não são os pesos, são os torques. Por quê? Porque eu consegui equilibrar a vassoura com os 2 dedos. Você entendeu? Você vai pegar os 2 dedos, procurar um ponto da vassoura em que ela não caia. Torque de um lado é igual ao torque do outro. Carlos, gostei. E vamos fazer essa excelente questão do pessoal do Paraná. Questão muito boa, viu, gente? Vamos a ela. No porto de Paranaguá, um guindaste segura uma barra horizontal homogênea, distribuição de massas por igual, em equilíbrio, que por sua vez segura a caixa A de 20 kg, conforme o desenho abaixo. Então essa barra aqui é homogênea, observe que esse fio não está no meio dela, e ele quer saber, gente, qual é o peso da barra. Como assim, Carlos? A barra tem peso? Tem, gente. Ele está perguntando, é porque ela vai ter, né? Não mandou desprezar. Ô, galera, se a barra tem 6 metros, onde é que eu aplico o peso dela? No centro de gravidade. E o centro de gravidade é aonde?
parabéns, no meio dela. Então, gente, o que é o PB? É o peso da barra que fica no meio dela. Se ela tem 6 metros, eu pego 3 para um lado e 3 para o outro. Obviamente, como o fio está a 1 metro de onde está o peso A, aqui fica 1 metro e aqui fica 2 metros. E aí, gente, qual é a condição para que essa barra não gire? Vamos pensar um pouco. Representando o peso da barra no centro de gravidade na barra, que é no meio, e sabendo que o peso do corpo A é... Como é que eu calculo o peso de um corpo, hein, gente? É massa vezes gravidade. A massa dele é 20, a gravidade é 10, o peso de A é 200. Então, esse peso aqui, gente, é 200 newtons. Para fazer a questão, eu tenho que observar o que está acontecendo com o torque para um lado e torque para o outro. Vamos ver. O torque restante tem que ser 0 para haver equilíbrio. E aí, gente, o torque devido ao peso A tem que ser igual ao torque devido ao peso B, porque só tem duas forças agindo, o peso A e o peso B. O torque de um tem que ser igual ao torque do outro. Bom, o torque do peso A, não sei se você percebeu, olha para mim agora, gente, atenção, importante. Para você fazer as questões, você escolhe um ponto como referência. O ponto que você toma como referência quase sempre é aquele ponto onde está o fio, onde está o apoio. Fio, apoio, é o ponto tomado como referência. Poderia ser qualquer um, mas nos primeiros exercícios vamos sempre escolher o ponto que é o ponto de apoio. Um fio, um apoio segurando as pernas da mesa, por exemplo. Então, tomando como referência o ponto O, olha para mim, câmera, foca em mim, câmera, foca em mim. O torque do peso A tende a girar no sentido anti-horário. Olha aqui, gente, ó. O torque do peso A tende a girar no sentido anti-horário. Então, a tendência de A é fazer ela girar no sentido anti-horário. Mas o peso da barra, olha para mim, câmera, foca em mim, câmera, foca em mim. Tenta girar no sentido horário. Então, o torque do peso B é no outro sentido. Como os torques são medidos em relação ao ponto de apoio, olha o ponto de apoio O aqui, gente. Como é que eu calculo o torque em relação ao ponto O? Peso vezes distância. Então, vai ser PA vezes DA. E como é que eu calculo o torque devido ao peso de B? Peso de B vezes distância de B. Já tem DA, já tem DB, já tem o peso de A, é só calcular o peso de B. Fez a continha? 200 vezes 1 é igual a PB vezes 2. Ou seja, o peso da barra, para que ela fique em equilíbrio, é 100 newtons. Portanto, alternativa A. Carlos, gostei. Olha essa outra aí, Carlos. Usado no Antigo Egito para retirar água do rio Nilo, o shaduf pode ser visto como ancestral do guindaste. Consistia de uma haste de madeira, onde em uma das extremidades era amarrado um balde, enquanto que na outra, uma grande pedra fazia o papel do contrapeso. A haste horizontal apoiava-se em outra verticalmente disposta, e o operador, com suas mãos, entre o extremo contendo o balde e o apoio ponto P, exercia uma pequena força adicional para dar ao mecanismo sua mobilidade. Então, gente, de um lado está o balde, do outro está o contrapeso, e o operador vai exercer uma força no ponto P. Não sei se para cima ou para baixo. Deu o peso do balde e sua corda, 200 newtons, está aqui. Deu o peso da pedra e sua corda, 350 newtons, está aqui. E ele quer saber qual é a força que o nosso amigo vai fazer no ponto P. Nessa questão, ele está desprezando o peso da haste. Eu não vou me preocupar em colocar o peso dela no meio, porque o peso dela é desprezível. Galera, como é que a gente faz a questão? Porque ele quer saber qual o valor da força que é feita no ponto P e se é para baixo ou para cima. Bom, como eu não sei se ela é para baixo ou para cima, eu vou escolher um sentido para essa força. Como nós já vimos na aula de colisões, se o sentido que você escolheu estiver errado, a matemática conserta para você. Então vamos representar as forças que atuam sobre a haste, já que eu estou analisando o equilíbrio da haste. Representando as forças que agem sobre a haste de madeira, supondo, eu estou considerando, que a força F adicional é para baixo. Carlos, eu poderia considerar para cima? Poderia, quem escolhe é você. Bom, quais são as forças que estão agindo na haste? A força do balde para baixo, que é o seu peso, a força F, que é o operador que está fazendo, que eu estou supondo, para baixo, e o peso da pedra, que é para baixo. Torque resultante igual a zero. Qual é o ponto que eu vou tomar como referência? O apoio. Quem é o apoio? Essa haste aqui.
Tomando o ponto O como referência, eu vou dizer que o torque para o lado esquerdo, as duas vermelhas, gente, tende a girar no sentido anti-horário. É igual ao torque da azul, que tenta girar no sentido horário. Então, enquanto o peso da pedra tende a girar no sentido horário, as duas outras forças tendem a girar no sentido anti-horário. É só igualar o torque do lado anti-horário com o torque do lado horário. O torque do lado anti-horário é composto de duas parcelas, né? Quais são? O peso vezes a distância tomada em relação ao apoio, mais o torque da força F tomada em relação ao apoio. E tem que ser igual ao torque da pedra tomado em relação ao apoio. Por que essas duas se somam? Porque ambas tendem a girar para lá. E por que essa daqui fica desse lado? Porque tende a girar para cá. É só substituir os valores. Qual é o peso do balde com a pedra? 200. Qual a distância em relação a O? Não é 1,5, viu? É 2 metros. Força. Qual é a distância dela? Meio metro. E do outro lado, peso da pedra, qual é a distância? 1 metro. E o peso da pedra é 350. Fez as continhas? 400 mais 0,5F é igual a 350. Quando eu faço a conta, 0,5F dá menos 50. O resultado, menos 100, significa o quê? Que você errou? Não. Significa que o sentido da força não é o que você adotou. Toda vida que você encontra o resultado negativo é porque o sentido que você adotou não é o correto. Mas não se preocupe, não. A matemática ajeita para você. Ao achar menos, é só inverter. Então, a força não é para baixo. A força vale 100 newtons para cima. Qual é a alternativa? Letra D. Para cima e de valor 100 newtons. Carlos, que massa. Questão excepcional agora. PUC Minas Gerais. Na figura dessa questão, um jovem de peso igual a 600 newtons, PJ, corre por uma prancha homogênea, apoiada em A. Olha só, gente, ela está só apoiada em A. Então, aqui não tem nenhum prego, não. Está só apoiada. E que pode girar em torno de B. Quando ele diz que é articulada, gente, é que pode girar em torno de B. A prancha tem um peso de 900 newtons. Ah, gente, então agora nós temos que considerar o peso da prancha, o que não aconteceu na questão anterior. E ela mede 9 metros. Carlos, ela é homogênea. Se mede 9 metros, o peso dela é no meio, eu já aprendi. Parabéns. Ela fica 4,5 metros de cada extremo. O que é que ele quer, gente? Qual é a máxima distância que o jovem pode percorrer sem que a prancha gire? Antes que eu faça, quanto mais ele se afasta de B, maior a probabilidade dessa prancha subir? Parabéns. Isso é até lógico, né, gente? Quanto mais distante de B, ele vai fazer um torque muito grande que pode fazer essa barra subir. O que impede a barra de subir? O torque do peso dela. Por quê? Olha a figura, gente. O peso dela está aplicado a 4,5 metros. Então, ele acaba ficando do lado esquerdo de B. Olha aí, gente, ó. Porque se tudo é 9, aqui nós temos 4,5 metros. 1,5 metro de B. E ele quer saber qual a distância X para que a barra não gire. Então, existe um valor limite de X para que o torque do jovem não supere o torque do peso da barra. Porque o que é que está acontecendo, gente? Qual é a tendência do torque do jovem? Girar. Quando ele gira no sentido horário, o ponto A sobe. Qual é a tendência do torque do peso da barra? É segurar, anti-horário, deixar ela no chão. Muito bem. Tendo em vista isso, ó, o torque do jovem tende a girar no sentido horário, o da barra tende a girar no sentido anti-horário. Então, galera, para fazer a questão, é só impor a situação limite. O torque do peso da barra tem que ser igual ao torque do jovem. Voltando ao nosso ponto de apoio. Ponto de apoio pela terceira vez, ó. Ponto B. Como é que eu calculo o torque do jovem? 600 vezes X. Como é que eu calculo o torque do peso da barra? Peso vezes a distância em relação ao apoio. Feita a conta, 900 vezes 1,5 é igual a 600 vezes X. Ou seja, o valor máximo de X é 2,25.
Responda para mim usando lógica. Se essa distância x for maior que 2,25, ele vai cair porque a barra vai perder contato em A. Portanto, alternativa correta, letra C. Carlos, muito massa, né? Carimba, que é top. Bom demais. Exercício lindíssimo, nessa onda agora de mandar sonda para Marte, né, gente? Se você estiver assistindo essa aula em 2040, que ela vai ficar por toda a eternidade, você vai lembrar dessa aula de hoje. Eu não sei o ano que você está assistindo essa aula, né? Ela está sendo gravada em 2021. A gente está passando por um surto muito grande de Covid. Não sei o ano que você está assistindo. Exercício 5. Sonda New Horizon liga para casa e avisa que está tudo bem em Plutão. A sonda New Horizon, que chegou ao ponto mais próximo de Plutão nesta terça-feira, está funcionando e indo na direção do cinturão de Kuiper, que fica lá depois, lá onde estava o antigo Plutão, na fronteira do Sistema Solar. Às 21 horas e 53 minutos da terça, no horário de Brasília, chegou à NASA o sinal enviado pela espaçonave, confirmando o sucesso do rasante que fez sobre o planeta anão. A espaçonave está saudável, registrou dados do sistema de Plutão e está de saída, anunciou Alice Bowman, chefe de operações da missão, que recebeu os sinais positivos de todos os sistemas da New Horizon, além de conseguir definir a localização exata da sonda. Suponha que essa sonda possua 4 pequenos motores, que promove a impulsão da nave na direção com forças de módulo F. Na direção X, tá, gente? Faltou um X aqui. Então, a sonda vai se mover na direção X. Os motores estão igualmente separados em uma distância total L. Faltou o L aqui também, conforme mostra a figura. Galera, do jeito que você está vendo aí, há uma distribuição simétrica das forças. Então, ela não vai tender a girar, porque você vê que o que tem para cima é igual ao que tem para baixo. A tendência é que ela continue andando para a esquerda, né? Porque o torque do povo de cima para lá é igual ao torque do povo de baixo para cá. Então ela não tem rotação, porque o torque lá de cima é igual ao torque lá de baixo. Por que é que o torque dessas duas forças, Carlos, é igual ao torque dessas duas forças? Porque elas estão igualmente espaçadas em relação a um ponto O. Então essas forças não geram torque, mas geram translação, movimento para a esquerda. Muito bem. Havendo uma pane que faça o motor 2 parar de funcionar. Então, gente, o motor 2 vai deixar de ter uma força F acelerando a nave. Você que trabalha na NASA, assistiu essa aula, vai ter que ajustar uma nova força a ser desenvolvida no motor 1, de forma que a nave não gire em torno do plano. Essa nova força deve ser. A primeira coisa que eu pergunto a você é se tem lógica essa questão. Se o motor 2 pifar, a força F vai ter que gerar um torque que compense o torque que o 2 deixou de girar. Porque se o 2 der uma pane, deixa de existir uma força. Então, galera, para que ela não gire, eu tenho que agora impor que o torque da força no motor 1 tenha que ser igual ao torque na força dos motores 3 e 4. Porque antes era o torque de 1 com o torque de 2. Mas agora, como o 2 pifou, só ficou o torque de 1. De uma maneira mais simples. O motor 1 com seu torque vai ter que equilibrar os torques de baixo, porque senão gira. Tá. Então, para fazer a questão, vamos discutir alguns elementos, inclusive que eu já falei. Devido à simetria da figura apresentada, forças iguais aplicadas à mesma distância do ponto O, realmente a sonda não gira, apresentando, como eu falei, apenas movimento de translação. Quando o motor 2 para de funcionar, não existirá força atuando sobre ele, e para garantir que a sonda continue sem girar, será necessário aumentar a intensidade da força no motor 1. Porque se o 2 deixou de funcionar, o 1 vai ter que se virar. De modo que o torque exercido por ela, sempre em relação ao ponto central O, continue equilibrando os torques gerados pelas forças no motores 3 e 4. O detalhe interessante, gente, é que o torque criado pela força 1, é no sentido anti-horário. Porque, veja, o que é que a força 1 tende a fazer? Girar no sentido anti-horário. Ele tem que equilibrar os torques agora das forças 3 e 4. 3 e 4, os dois motores, que agora vão ter que estar no sentido horário. Não é isso, gente? Então, o torque do motor 1 no sentido
anti-horário, o 2 deixou de funcionar, não tem. O torque do motor 1 tende a girar para lá, anti-horário. Tem que ser equilibrado pelo torque de 3 e 4. 3 e 4, que é no sentido horário. Tá bom? Já discutimos isso. Antes de fazer a questão, eu quero voltar um pouquinho para a gente conversar aqui sobre uma coisa. Galera, você viu que a distância total é L. Deixa eu só mostrar lá. A distância total é L. Esse ponto O está no meio. Então, ele vai fazer que fique para cima L sobre 2 e para baixo L sobre 2. E como tem 4 motores, eu tenho 3 divisões. Então, esse L me permite dividir L sobre 3 entre 1 e 2, L sobre 3 entre 2 e 3 e L sobre 3 entre 3 e 4. Vamos ver se é verdade, gente, na figura. L sobre 2, ponto O para cima, L sobre 2 para baixo. E aqui fica L sobre 3 entre 1 e 2, que eu não estou botando porque pifou. L sobre 3 entre 3 e 4. E aqui, gente, é L sobre 3 também. Só que o ponto O pega L sobre 3 e divide em duas partes iguais. Ou seja, essa distância é L sobre 6 e L sobre 6. Então, veja se você entendeu. A metade aqui é L sobre 2 e L sobre 2. A distância do motor 1 para o motor 2 é a terça parte de L. L sobre 3, L sobre 3 e L sobre 3. Então, aqui no meio, esse L sobre 3 dividiu L sobre 6 e L sobre 3, que é a metade de L sobre 3. É lógico que se você somar L sobre 3 com L sobre 6, vai dar L sobre 2. Verifique se é verdade. Pronto. Feito isso, agora ficou fácil. Porque eu tenho que impor que o torque de F1 seja igual ao torque de 3 e de 4. Como é que eu calculo o torque de F1 em relação ao ponto O, Carlos? F1 vezes L sobre 2. A distância de 1 até o meio é a metade L sobre 2. Torque do motor 3. F vezes L sobre 6. Por quê? Qual é a distância de 3 até o ponto O, gente? É a metade de L sobre 3. L sobre 6. E a outra força F é F vezes L sobre 2. Olha o detalhe que pode estar passando despercebido. A força nos motores 3 e 4 continuam sendo as mesmas do início. Mas a força no motor F1, ó, ela tem que aumentar para compensar a ausência de F2. Aí eu já botei um vetorzinho maior, tá vendo? E eu quero calcular quem é ela. Galera, o que eu faço aqui agora é bem simples. Tiro o mínimo geral, que é 6. 6 por 2 é 3 vezes F1 vezes L. 6 por 6 é 1 vezes F vezes L. 6 dividido por 2, 3 vezes F vezes L. Como eu tirei o mínimo do Monte Caburaí ao Cabo de São Roque, de ponta a ponta, eu posso cortar o 6. Cortando 6, 3F1 vezes L é igual FL mais 3FL, 4FL. Isolando F1, cortando L com L, eu chego a um resultado incrível. A força F1 vai ser 4/3 da força F. Ei, Carlos, eu jurava que era 2F, F1. Por quê, Carlos? Porque, olha, como F2 deixou de funcionar, eu achei que a força 2 ia ficar com o valor dela. Não, sabe por quê? Porque a distância de F1 até o ponto O não é a mesma de 2 até o ponto O. Então, como a distância mudou, eu não posso simplesmente pegar F e jogar lá para a força 2 e jogar para F1. Tem que fazer o cálculo. Portanto, gente, letra E, questão maravilhosa. Então, você entendeu a questão? Quando o motor 2 pifou, o motor 1 teve que aumentar a sua força. Mas não é simplesmente pegar a força que deixou de agir em 2 e jogar para ela. É fazer que o torque dela seja igual aos torques de baixo. Ou seja, restabelecer a igualdade dos torques que existiam. Agora, sem o motor 2. Espetacular a questão. Dá um abraço virtual, tá bom? Alavancas. São barras geralmente utilizadas para ampliar a intensidade das forças. Talvez você já tenha ouvido falar de Arquimedes. Dai-me um ponto de apoio e levantarei o mundo. Vamos entender o que é que Arquimedes quis dizer com isso. O que é que a alavanca faz? Ela tem a função de ampliar a intensidade de forças. Para que possamos trabalhar com as alavancas,
necessita sempre ter um ponto de apoio. Sim, dai-me um ponto de apoio que eu erguerei o mundo. É em relação a esse ponto de apoio que você vai falar dos torques. E esse ponto de apoio é denominado fulcro, mas isso não é muito usado, esse nome. Denomina-se força potente, de azul, a força exercida na alavanca pela pessoa, pelo operador. E a força resistente é o peso a ser vencido. Então, toda alavanca significa que eu preciso fazer uma força para vencer ou levantar um peso qualquer. Esse peso que vai ser levantado é a resistência, a força resistente. E a força que você vai fazer é o que a gente chama de força potente. Uma frase célebre associada às alavancas, como vimos, é atribuída a Arquimedes, dai-me um ponto de apoio que erguerei o mundo. Vamos conversar sobre essa frase dentro de um contexto diferente. Primeiramente, vamos classificar as alavancas. Toda alavanca, gente, tem um ponto de apoio, que é o fulcro, tem o ponto de resistência, que é onde vai estar a força que vai se opor ao movimento, e tem a potência, a força que vai ser feita. Sempre é o tripé. Tem o ponto de apoio, tem o ponto de resistência e tem o ponto do operador, que é a força potente. Força potente, feita pela pessoa. Força resistente, geralmente é o peso a ser erguido. E o fulcro é o apoio. Então, nas alavancas interfixas, o ponto de apoio está no meio. Olha o nome. Interfixa é aquela em que o ponto de apoio está no meio. A tesoura é o principal exemplo. A tesoura tem um ponto de apoio no meio. A força potente é quando você tenta cortar algo. E o papel, ou o corpo a ser cortado, resiste. Então, a força potente está aqui, ó, do lado esquerdo da tesoura. A parte fixa está no meio e a força resistente está aqui. Alavancas desse tipo, em que a parte fixa, o fulcro, está no meio, é chamada alavanca interfixa. A alavanca interresistente, quem está no meio é o peso, a força resistente. Ó, agora, gente, o apoio está numa extremidade, a força resistente está no meio e a força potente está lá na extremidade. É o caso mais interessante para a construção civil. Carrinho de mão, não. Carrinho de mão é um exemplo clássico. O resistente está no meio. O peso a ser erguido no carrinho de mão está no meio. E a força potente está na extremidade. Agora a gente começa a entender a importância da alavanca. Você sabe, gente, que para o mesmo torque, quanto maior a distância, menor a força. Então, por que é que o homem está exercendo uma força menor? Porque ele está aplicando uma força numa distância maior, enquanto o peso está numa distância menor. Então, o peso aqui é grande porque está numa distância menor. A força que ele faz é pequena porque está numa distância maior. Olha a frase de Arquimedes. Dai-me um ponto de apoio que eu erguerei o mundo. Então Arquimedes pensou assim: se eu tiver um ponto de apoio e tiver uma alavanca suficientemente grande, essa grande distância pode até permitir uma força tão pequena que é capaz de erguer até mesmo a força de resistência do peso da Terra. A nível teórico, evidentemente. O que Arquimedes quis dizer com isso? Que se tiver uma distância suficientemente grande de um apoio, eu posso diminuir a força. Esse nosso amigo aqui está numa distância grande, ele faz uma força menor do que a força peso aqui, que está numa distância menor. Então essa alavanca é a interresistente. E a alavanca interpotente, muito comum no corpo humano, inclusive terminaremos a aula falando sobre uma questão muito interessante do bíceps. O bíceps, gente, é a força do músculo. Quando você tenta segurar um objeto, esse objeto faz uma força resistente. O ponto de apoio fica aqui no cotovelo, né? Nesse osso aqui do cotovelo. E o bíceps é a força potente. Então, na alavanca interpotente, quem está no meio é a força potente. O seu braço, bíceps, está no meio, cotovelo é o fixo, a resistente está no ponto, tá? Então, a alavanca interpotente, muito importante para você que vai fazer área biomédica, fisioterapia, você vai estudar muito isso, tá bom? Então, eu estou trazendo para você questões sobre alavancas. Um exemplo bem clássico é o abridor de garrafa. Então, o abridor de garrafa, gente, ele apoia aqui numa tampa, onde você vê que a parte resistente está aqui, aqui você tem o apoio e aqui você tem a força potente. Vamos ver comigo. As figuras a seguir representam esquematicamente, à esquerda, um abridor de garrafas, tipo de alavanca interresistente. Galera, a força resistente está no meio. O que é a força resistente? É o obstáculo a ser vencido. Qual é a finalidade de um abridor de garrafa? Olha a pergunta do Carlão. Abrir a garrafa. Então, eu tenho que fazer uma força aqui para abrir a garrafa.
Só que quando eu faço uma força aqui no canto, há uma resistência, que é a tampa. A tampa é a força a ser vencida, a força resistente. E o apoio está lá no meio da tampa, que é o fulcro, né? Então, por isso que é interresistente. A parte que resiste a ser vencida, a ser erguida, está no meio. É igual o carrinho de mão. Aqui é como se fosse o peso no carrinho de mão. É o que está para ser vencido. Em ambas as figuras, M é o ponto de aplicação da força que uma pessoa exerce. É a força potente. Faça a figura da direita, essa daqui, gente. Ó. Ele quer que você faça essa figura da direita e representa as forças que atuam sobre o abridor. Cuidado! Enquanto a pessoa abre a garrafa. Nomeie as forças representadas e faça uma legenda explicando quem as exerce. Não considere o peso do abridor. E letra B, supondo que essas forças atuem perpendicularmente ao abridor, condição para calcular o torque, qual o valor mínimo da razão entre FP e FA, onde FP é a força potente exercida pela pessoa e FA é a força que retira a tampa e abre a garrafa, que é a força resistente. Galera, forças que agem no abridor. Atenção, é no abridor. A força FP é para cima, pois a pessoa vai levantar o cabo do abridor. Sobre o abridor tem uma força que eu faço para cima, que é a força potente. A força FO, no centro da tampinha, é a reação normal que a tampinha exerce sobre o abridor. Quando eu tento levantar, eu faço uma força na tampa, tentando empurrar ela para baixo. Pela terceira lei de Newton, a tampa empurra o abridor para cima. A força FA, na borda da tampinha, é a reação normal que a tampinha exerce sobre o abridor. Galera, quando eu tento levantar a tampa, pela terceira lei de Newton, devolve no abridor para baixo. Então, as forças no abridor estão assim representadas com base na terceira lei de Newton. Tendo em vista isso, força potente para cima, força resistente para baixo aqui na tampinha, considerando o ponto de apoio aqui. Como é que eu posso, então, agora, gente, calcular a relação entre FP e FA? Galera, qual é a tendência da força potente? Atenção, olha para mim. O que é que a força potente quer fazer? Levantar. Ó, força potente, sentido anti-horário, quer levantar. E o que é que a força FA quer fazer? Impedir que ela levante. Na realidade, o sentido de FA é contrário a esse aqui. É para cima, Carlão. Para cima, porque é no abridor. Ele é para cima, ele gera um torque para cima. Conserta aí, muda o sentido de FA, gente. FP tende a girar no sentido anti-horário. FA é, ó, você que está sem o áudio, para cima. Tende a fazer, a girar para cima. Inverta o sentido de FA. Então, o torque de FA é igual ao torque de FP. FA para cima vezes 1,4, tendendo a girar no sentido horário, é igual ao torque. Não, galera, eu estou cometendo um erro, me perdoe, né? FA é para baixo mesmo. De novo, voltando. FA é a força que a tampinha faz no abridor. É para baixo realmente, para baixo. Porque eu tento levantar a tampa para cima, pela terceira lei de Newton, a tampa faz uma força no abridor para baixo. Tá correto, tá bom? Então, FA é para baixo mesmo. Tomando como referência o apoio na tampinha, vamos lá. O que é que o torque de FA tende a fazer? Porque o ponto de apoio está aqui, ó. FA tende a girar para baixo. E FP tende a girar para onde? Para cima. Então, o torque de FA para baixo, está certo, desculpa a falha, é igual ao torque de FP. Então, FA vezes 1,4 é igual a FP vezes 8,4. Por que FP vezes 8,4, Carlos? Porque é a distância do apoio até FP, que é 8,4. Então, como ele quer a relação entre FP e FA, passa FA dividindo e 8,4 dividindo. Posso simplificar, viu, gente? Se eu simplificar dividindo por 1,4 em cima e embaixo, dá 1/6. Então, FP sobre FA é 1/6. Ou seja, a força que eu faço é a sexta parte da força exercida sobre a tampinha. Ou seja, a força que eu faço é menor do que aquela para retirar a tampa. Para retirar a tampa, a força fica maior do que a que eu faço.
ou seja, é uma alavanca que amplificou a força que eu fiz por 6. Ok? Exercício belíssimo. Questão maravilhosa da Unicamp que eu fiz uma leve adaptação. O bíceps é um dos músculos envolvidos no processo de dobrar nossos braços. Esse músculo funciona no sistema de alavanca interpotente. Galera, ó, força potente, força do bíceps no meio. Interpotente. Força potente, força do músculo no meio. Como é mostrado na figura. Ok, bíceps, cotovelo, o peso aqui. Esse desenho de cima é um desenho simplificado disso aqui, onde a força do cotovelo está para baixo, a força potente está para cima e o peso está para baixo. Muito bem. O simples ato de equilibrarmos um objeto na palma da mão, estando o braço em posição vertical e o antebraço em posição horizontal, é o resultado de um equilíbrio das seguintes forças. O peso do objeto, que você já viu, a força F que o bíceps exerce sobre um dos ossos do antebraço e a força C que o osso do braço exerce sobre o cotovelo. A distância do cotovelo até a palma da mão é 0,30 metros e a distância do cotovelo ao ponto em que o bíceps está ligado a um dos ossos do antebraço é 0,04. O objeto que a pessoa está segurando tem massa de 2 kg. Despreze o peso do antebraço e da mão. A força C que o osso do antebraço exerce nos ossos do antebraço é. Galera, tudo que está ali no enunciado está aqui. Ó. A distância D ele deu, a distância A ele deu e as forças envolvidas. Tá bom? Então, como ele quer determinar a força C, gente, vamos deixar bem claro uma coisa. Você pode colocar o seu ponto de referência em qualquer... Então, gente, todas as forças estão mostradas aí, a força do bíceps, a força peso e a força do cotovelo, bem como as distâncias. Então, Carlos, como é que a gente vai fazer agora, Carlos? A força F está aqui, a força C está aqui e a força peso está aqui. Como é que eu calculo a força peso, Carlos? Massa vezes gravidade, 20 newtons. Galera, qualquer ponto pode ser tomado como referência para calcular o momento da força ou torque. Eu vou escolher F como apoio. A palavra apoio é no sentido de referencial. Qualquer ponto você pode escolher. Eu posso escolher o ponto C, eu posso escolher o ponto F, ou posso escolher o ponto P. A pergunta que você quer me fazer é, por que você está escolhendo F? Galera, o que a questão pediu? A força do cotovelo. Então anota aí algo muito importante. Coloca-se o ponto de apoio naquilo que você não quer. O que é que você não quer? A força do bíceps. Então eu boto o apoio lá. Esse é um segredo muito importante que vai ser muito evidenciado na segunda parte de momento da força ou torque, na nossa segunda parte da aula. Então toda vida que você vai calcular o torque e ele não quer uma coisa, coloca o ponto de referência lá. Então a força F não gera torque no ponto que você está tomando como referência. Veja que o torque é tomado em relação ao ponto de referência. Se eu estou colocando o apoio em F, F não vai gerar torque. Agora vai ficar fácil de fazer. Porque se o ponto de apoio é em F, o que é que vai acontecer? Torque em relação ao apoio igual a zero. Torque da força do cotovelo. Acompanhe comigo. Ó, o ponto está aqui. O cotovelo, a força C está apontando para baixo. Ele tende a girar para baixo, sentido anti-horário. E a força peso, Carlos, tende a girar para onde? Sentido horário. Então, em relação ao apoio, C tende a girar para o lado de cá anti-horário e P tende a girar para o lado de cá horário. As distâncias envolvidas estão mostradas na figura. D é 0,04. Agora, cuidado, essa distância não é 0,30, porque 0,30 é tudo. Descontando 0,04, ficou 0,26. Ou seja, o torque de C é igual ao torque de P. E o torque de F? Não tem, Carlão, porque você tomou o apoio lá. Ao tomar um ponto como apoio, não gera torque. Portanto, C vezes 0,04 é igual a 20 vezes 0,26. 0,04C é igual a 52, C é igual a 130 newtons. Então, a força do cotovelo é 130 newtons. Portanto, a alternativa é. No entanto, eu pergunto a você,
Tem como calcular a força F? Tem. E você não disse que era zero? Não, eu disse que se você tomar o ponto lá como referência, o torque dela é zero. Mas ela pode ser calculada utilizando forças para cima igual às forças para baixo. Veja que nós estamos vendo um assunto em que eu tenho que impor a igualdade dos torques, mas também a igualdade das forças. Utilizando a primeira lei de Newton, força resultante é zero. Forças para cima, apenas a força do bíceps. Forças para baixo, C e P. F é igual a 130 mais 20. A força exercida pelo bíceps seria, caso pedisse na questão, que na questão original pediu isso, mas eu adaptei, seria 150 newtons. Então lembre, vamos fazer isso muito na segunda parte. Igualdade do torques e, eventualmente, também faço a igualdade da primeira lei de Newton, força resultante zero. Ok? E o último slide, para a gente encerrar nossa aula, é a história do binário, que tem uma importância gigantesca na engenharia. Consiste em um sistema de duas forças que têm o mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos. O maior exemplo de binário é a direção do carro. Quando você gira a direção do carro, você faz uma força para baixo aqui e uma força para cima aqui. As forças são iguais devido à sua musculatura. Então veja, o sistema, a direção do carro é um exemplo de binário, ó. Uma força para cá e uma força para lá. O saca-rolha também, ó. Porque quando você está girando para abrir aquele vinho para você comemorar a sua vitória, e você vai mandar uma foto para mim, tá bom? A força para um lado gira para lá e a outra gira no sentido horário. Ou seja, então o binário vai fazendo o giro no mesmo sentido. Horário e anti-horário girando. E aí, gente, como é que se calcula o momento do binário? Considerando a direção ou saca-rolha, o ponto O, colocando a força F para cima e a outra força F para baixo, e tomando como referência o ponto central, essa força F gera um torque horário. E essa outra gera também horário. Eita, Carlão, não equilibra não, né? Não, gente, a direção não equilibra não. Se gira, como é que tem equilíbrio? O saca-rolha equilibra? Não, gente. As forças têm sentidos opostos, mas elas provocam giro no mesmo sentido. De novo, a força F tende a girar horário e a outra F horário também. Então, como é que calcula o torque em relação a O? Duas para o mesmo lado. Vou somar. Se D é a distância de uma extremidade à outra da direção, ou D é o tamanho do saca-rolha, como é que eu calculo o torque resultante? F vezes metade da distância, D sobre 2, mais F vezes metade da distância. Fica 2 vezes F vezes D sobre 2. E chega a um resultado surpreendente. Quer calcular o torque do binário? Fácil demais. É só pegar uma das forças e multiplicar pela distância total. Então, por exemplo, se a distância total aqui na direção fosse 0,4 metros, para calcular o torque, eu não precisaria usar as duas forças. Eu pegaria só uma delas, porque elas têm o mesmo valor, e multiplicava pela distância. Então, para calcular o torque do binário, módulo de uma das forças, que é igual às duas, pela distância entre as forças, braço do binário. Pega a distância total e multiplica pela força. Calculou o torque ou momento da força do binário. Daqui a pouco voltamos com nossa continuação de estática do corpo extenso. Abração.